TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Agora são 3h13. Estamos ao vivo e você vai acompanhar a reunião da Comissão Permanente de Política de Prevenção às Drogas. O tema de hoje, validando idades. A presidência é do vereador Nelson Osser. Acompanhe. Boa tarde a todos. Estamos dando início à 8ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, na qual eu sou o presidente. Uma comissão que foca todos os assuntos relacionados às políticas públicas de prevenção e tudo que possa ser evitado para evitar, tudo que possa ser evitado no sentido de não trazer tantos malefícios que a sociedade acaba aderindo por políticas públicas ineficazes, políticas públicas que não contemplam o bem comum. E o tema de hoje é relacionado ao uso de RG falso em eventos, em baladas, boates, casas noturnas, e também utilizando aqui do validando idades e salvando vidas. A necessidade de controle de acesso e validação de dados, de documentos, como já mencionei, nas casas noturnas e nas baladas. Nós temos como objetivo aqui discutir a entrada de menores de idade portando documentos falsos, uma questão muito polêmica, porque já vem de tempo isso, Eu lembro dos meus tempos de domingueira, e ali já ocorria um problema relacionado a documento falso, porque logo após a domingueira começava uma balada para maiores e os menores apresentavam o documento falso para poder dar continuidade aí na balada. Enfim, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o Roberto Schaffer, representando aqui o Ministério Público. Muito obrigado pela presença. Também quero agradecer o Major da PM, representando aqui o Coronel Ricardo, comandante da PM na região de Campinas, Lodomir Gonzaga Bueno, muito obrigado também pela presença. O senhor Alexandre Alves, consultor, que também irá ministrar a palestra dessa reunião ordinária. Agradeço Renato Martins, policial civil, e também por muito tempo foi diretor social do Tênis Clube de Campinas, coordenando as baladas, os eventos no Tênis Clube de Campinas, que também irá contribuir com uma palestra nesse debate envolvendo o uso de RG falso. Agradeço o senhor Paulo Gaspar, representando o vereador Vinícius Gratti. Muito obrigado, Paulinho. Quero agradecer também o senhor Felipe Rodrigues de Carvalho, policial civil. Cadê o senhor Felipe? Obrigado, Felipe. Soldado Felipe Labate, representando o PROERD, um programa de prevenção ao uso de drogas para as crianças, um excelente trabalho, um trabalho que eu acompanho desde 2005, principalmente ali na região do Ouro Verde, região do Campo Grande. Agradeço também Eliana Rodrigues, conselheira tutelar Sul, muito obrigado pela presença. E a Margarete Aguilar, também conselheira tutelar Leste. É muito importante a presença do Conselho Tutelar nessas reuniões, até porque o tema envolve os menores. Eu vou passar, antes de passar a palavra para... Como que ficou combinado? Primeiro o Alexandre. Ok. E depois o Renato Martins.
Eu quero que todos aqui que compõem a mesa fiquem à disposição, caso o senhor Roberto Schaffer, representando o Ministério Público, queira utilizar da palavra, está concedida. Alguma coisa? Nada? Lodomir? Pode só apertar aí. Vereador Nelson, a todos os componentes da mesa, presentes, só em nome da Polícia Militar agradecer o convite, parabenizar pelo evento, pela luta. Como o vereador já antecipou, o programa da Polícia Militar, o ProERT, tem 25 anos, já atingiu 10 milhões de pessoas no estado de São Paulo, já está em todos os estados da federação, e a Polícia Militar aprendeu já há um bom tempo, né, nesses 25 anos, que a prevenção é o segredo da coisa. E, realmente, pela educação, é a melhor forma de a gente prevenir as coisas, já que a atitude de você falsificar um documento para adentrar a um ambiente desses vai lhe dar a oportunidade de ter acesso às drogas lícitas, né, que é o álcool, que é realmente, hoje, o principal problema da sociedade. Depois vem as drogas ilícitas, que são piores ainda, mas as drogas lícitas, né, como o álcool, é o portão de entrada para os problemas. Então, realmente, a luta é muito válida. Parabéns pela luta, né, e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, e realmente o objetivo é debater, né, debater essas maneiras, né, de tentar evitar que menores de idade entrem, né, nessas casas noturnas embaladas. Nós sabemos que as drogas estão entrando, e hoje a droga, eu costumo dizer que ela não bate mais na porta, né, ela pega e entra sem pedir licença e toma conta e acaba gerando toda a destruição do nosso maior patrimônio, que é a família. E as baladas estão assim. As baladas estão assim, estão recheadas de drogas lícitas e drogas ilícitas. Como o próprio Lodemir, major da PM, disse, nós precisamos trabalhar a prevenção de uma forma mais fervorosa para poder conscientizar as nossas crianças, pegar ali o mal pela raiz, informar e continuar a prevenção com os nossos jovens e também com os pais. Tem muitos pais hoje que não foram educados, não receberam prevenção e hoje não conseguem educar, porque realmente não foram educados. É difícil falar de droga, não é fácil abordar o tema. É difícil você abrir uma latinha de cerveja dentro de casa e seu filho falar, eu também quero beber, e você ter que explicar que você pode e ele não pode. É difícil hoje para um pai que utiliza do cigarro, outra droga lícita, né, argumentar, debater com o filho, dizendo que eu posso, você não. Isso é uma droga, gera mal, mas gera um mal para a saúde, mas espera um pouquinho, é que eu sou seu pai, eu posso, você, espera um pouquinho, quando você tiver 18 anos você pode, e essa discussão é uma discussão muito polêmica, muito difícil. Então precisa existir uma educação de qualidade, e a prevenção é o melhor caminho. Eu passo a palavra, então, ao Alexandre Alves, para iniciar a palestra Validando Idades e Salvando Vidas. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação, falando um pouquinho da nossa proposta aqui e uma sugestão de melhoria no controle, né? Então, o tema é Validando Idades e Salvando Vidas. Primeiro, qual é a nossa proposta? Inicialmente, é evitar a entrada de menores de 18 anos em ambientes que possuam restrição de idades, como, por exemplo, bares, casas noturnas, baladas, outros eventos. Okay? Segundo, desestimular jovens a realizar a adulteração de documentos oficiais com o objetivo de frequentar ambientes controlados. Então, nós já sabemos que existe esse movimento do jovem, de adulterar documentos para entrar em estabelecimentos, e nós entendemos que não foi à toa que o lugar tem restrição de idade. Muitas vezes um jovem de 14, 15 anos, se vestindo como um adulto e se portando como um adulto, é quase que impossível a gente ver que é um jovem ainda, né? E ele provavelmente não vai estar preparado emocionalmente e intelectualmente para ter acesso a um ambiente desse, tá? Qual é a missão?
A missão é fazer com que os menores de idade não sejam expostos a drogas lícitas e ilícitas, sem o conhecimento de seus responsáveis legais. Bom, esse é um outro tema que dá muita margem para discussão. A gente sabe que hoje um jovem de 16 anos, ele pode pegar simplesmente um Uber e ir até uma balada que começa 4, 5 horas da tarde, sem que os pais nem mesmo tomem ciência, né? A gente também tem a missão de fazer com que os ambientes tenham conhecimento de quantas e quais pessoas estão dentro de suas localidades. Então, isso é bacana porque eu entendo que hoje, muitas vezes, o próprio empreendimento não tem ainda um controle oficial de quem está dentro do seu local, de qual a idade das pessoas que estão frequentando, qual é o público que ele tem, até mesmo de quantas pessoas estão dentro da casa. Então, com um sistema que a gente vai sugerir aqui, talvez eu consiga melhorar em muito isso. Tá? O que nós precisamos garantir? Primeiro, nós precisamos garantir que o documento apresentado por uma pessoa possua autenticidade nas informações, com foco nos seguintes itens: nome completo, data de nascimento e fotografia. Então, hoje, nós vamos ter uma segunda etapa aqui com o senhor Renato, que vai falar um pouquinho das existências do que existe hoje no mercado, né, de falsificação, mas a gente sabe que o pessoal que está na portaria não tem condições nenhuma de fazer uma identificação e validação do documento. Então, para isso, a gente precisava criar alguma coisa que auxiliasse o pessoal que está na portaria do empreendimento, seja o host, seja a recepção, seja a recepcionista, que ele possa ter uma ferramenta que o ajude a validar se aquele nome é daquela pessoa mesmo, se a foto é dela e, principalmente, se ela tem idade para estar adentrando nesse estabelecimento. Okay? Qual o objetivo? O objetivo é desenvolver um aplicativo ou utilizar plataformas existentes, como, por exemplo, o Cinesp Cidadão, para verificar o documento apresentado por uma pessoa. De fato, conta com informações verdadeiras, como, por exemplo, data de nascimento e foto. O Cinesp Cidadão o Cinesp é um órgão, Serviço de Informação Nacional de Segurança Pública, então já existe um aplicativo disponível, gratuito, que já é usado em larga escala. Dentro desse aplicativo, ele tem pessoas desaparecidas, eu coloco as informações, vai para uma lista de pessoas desaparecidas, se aquela pessoa consta nessa lista, mandatos judiciais, então é possível você digitar os dados da pessoa e saber se ela é procurada ou não. E o mais utilizado por todo mundo é o Vale Placa. Então, você digita a placa de um veículo, nesse aplicativo ele dá todos os dados do veículo. Foi daí que surgiu a ideia da gente criar algo parecido com o veículo para pessoas. Então, com a inserção de pequenas informações, a gente consegue ter uma resposta do sistema se aquilo é válido ou não. Tá? Bom, essa consulta será realizada utilizando base de dados das SSP estaduais, sendo possível selecionar o órgão emissor do documento ao preencher o formulário. Porque aqui no Brasil a gente pode ter RG em outros estados. Eu posso ter RG em São Paulo, um outro RG em Minas. E para fazer a busca disso, a gente teria que colocar no aplicativo também qual é a secretaria que vai buscar essas informações. Tá? Pus uma nota aqui. Não existe um padrão nos números de documentos emitido pelas SSP estaduais. Portanto, seria importante vincular o acesso a um documento padronizado, como o CPF, por exemplo, né? E um documento oficial com foto. Então, a ideia aqui é usar um aplicativo já existente, uma ferramenta largamente utilizada, gratuita, que tem versão para o iOS e para Android, e fazer uma integração. Aqui tem um exemplo. Esse aqui, a primeira foto, é o slide, é a foto exata do sistema. Tá? Então, ele aparece assim no aplicativo. Depois, você tem na segunda foto um índice de ajuda. Você tem o ícone de desaparecidos, onde você insere os dados e descobre se essa pessoa que você encontrou está num banco de desaparecidos, se ela tem alguma documentação já prévia. Você tem veículos, onde você coloca só a placa, já sai todos os dados do carro, se ele está furtado, se ele está legal, se ele é um veículo que existe mesmo ou não, qual é o ano, qual a marca, modelo. E existe também um campo de mandado de prisão. Então, já tem tudo no aplicativo que faz a busca num banco. A gente está sugerindo a criação, na verdade, de algo que chamaríamos de validade.
Validade seria a proposta de um novo ícone fazendo a busca no mesmo banco com as informações para que a gente tivesse a resposta se é válido ou não aquele documento. Então, aqui no terceiro slide, a gente colocaria o órgão emissor, o número do documento apresentado, o nome da pessoa, o nome da mãe, né? E aí verificar a idade. A próxima tela é a que apareceria para qualquer empreendimento. Então, você tem a confirmação do nome, a fotografia, o nome da mãe, o RG, a data de nascimento, e aí o próprio software poderia fazer uma verificação e descobrir se é válido aquele documento, se aquela idade é válida. A gente pode programar o aplicativo para que ele já faça a conta e dê o ok para a pessoa que está na porta. Por quê? Nós entendemos também que nas casas noturnas, nas festas, nas baladas, não pode ter um gargalo. Então, a gente está pensando também no empresário, no empreendimento, né? Então, a gente vai criar uma ferramenta que dê velocidade e qualidade. Nesse modelo, a gente tem rapidamente as informações sendo inseridas e aí sai a resposta. Tá? Então, não precisa fazer conta, o cara que está na portaria não precisa usar matemática, nada. O aplicativo vai fazer todo esse trabalho para ele. Okay? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Hoje já existem um sistema de busca de antecedentes criminais, que é aberto na internet, qualquer pessoa pode buscar. E a maioria das casas noturnas já tem aplicativos e software de gestão. Então, é perfeitamente possível que o próprio software de gestão na casa noturna já faça essa identificação. Hoje, quando você chega numa casa noturna, ele vai pegar o seu documento, os seus dados, porque ele quer apenas vincular uma comanda de cobrança. A preocupação não é se pode ou se não pode, é sim de quem eu vou cobrar, né? Então, com um aplicativo desse, a gente pode, já que está sendo feito o cadastro, já fazer um cadastro e uma verificação, né? Então, é muito simples, eu passei rapidamente para vocês aqui, para a gente entender que é uma opção, né? É só apenas uma ideia. Esse é um tema novo que surgiu para a gente há algumas semanas, e a gente está pensando em ser efetivo e prático no controle. Tá? Eu coloquei aqui para se debater, né? Qual é o procedimento que o estabelecimento, ao encontrar um menor de idade tentando entrar com o documento adulterado, né? Então, essa é a pergunta, né? Então, o aplicativo detectou que existe um menor com um documento na porta do estabelecimento, sem pai, desacompanhado, ou talvez um grupo de amigos, né? E que esse documento não está constando, não está batendo a fotografia, porque ele usou o documento de um amigo, não está batendo a idade, porque o que ele tem na mão, ele alterou os dígitos do ano para poder acessar, né? Então, o que fazer? Nós vamos ter isso discutido. Então, a ideia é impedir a entrada do menor. A gente não entende isso juridicamente, né, como vai ser. Chamar o órgão responsável, né, seja o juizado de menores, infância e juventude, órgãos responsáveis. Ligar para os pais irresponsáveis. Criar uma lista de atenção, né? Então, aqui, voltando um pouco, eu ligo para o pai e obrigo o pai a vir buscar o jovem. Então, existem cenários onde o pai não tem a ciência de que o jovem está, ele diz que foi numa festa na casa dos amigos, e ele está numa balada, ele está numa boate, ele está num show, ele está num evento proibido para maiores. Então, com esse dispositivo, eu começo a ter os pais terem ciência de que o filho dele está num lugar indevido e vai ter que buscar, né? Então, é evidente que pais que tenham conhecimento que existe uma lei, que existe uma norma que exige que os estabelecimentos façam a conferência e que, por acaso, o filho dele pode estar lá, ele vai deixar muito claro que ele não autoriza a frequência do filho em lugares para maior de 18 anos. Então, isso aqui é só um detalhe, né? A gente pode criar uma lista de atenção. Então, essa lista de atenção poderia ser vinculada. Hoje existe a lista negra nas baladas, pessoas que não pagaram as contas, ou que brigou, ou que deu algum tipo de problema, ele entra automaticamente para uma lista negra, e mesmo que ele retorne para esse empreendimento, ele já vai ser bloqueado na entrada, porque ele é uma persona não grata. Então, a ideia é criar uma lista de atenção com aquele jovem, com aquele nome, e ficar atento a isso, né? Reter o documento adulterado. Quer dizer, isso a próxima palestra vai falar um pouquinho mais, e etc. Bom, pessoal, então, basicamente é isso. Eu queria colocar para vocês aí uma ideia, um tema para se discutir. Isso é, na verdade, o começo de um grande trabalho que a gente está tentando fazer, junto com o vereador Nelson.
A gente está empenhado em achar soluções, ferramentas que facilitem os estabelecimentos a controlar a entrada de jovens. A gente não quer o jovem exposto a drogas lícitas e ilícitas, ok? Muito obrigado. Essa apresentação está num link anexo, então se alguém precisar, pode depois entrar em contato comigo que eu disponibilizo aí para vocês, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Alexandre Alves. Parabéns. Com toda certeza, o objetivo é esse, é encontrar, né, uma maneira, uma ideia. E o objetivo da comissão é, de fato, tentar amenizar essa situação que, infelizmente, é diária e traz transtorno para todos os departamentos, Conselho Tutelar, os próprios proprietários das baladas, né, e para os representantes legais, os pais, e também para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal. E aproveitando, agradecer a presença do inspetor Márcio Frizarin, comandante da Guarda Municipal de Campinas, até... Cadê o Frizarin? Faz favor, compor a mesa, Frizarin. E um comunicado aqui que eu recebi. Um veículo Palio Azul, placa Elefante Dado Faca 6232, está na vaga de idoso com os vidros abertos. Eu vou passar a palavra agora ao Renato Martins, policial civil, e que também por muitos anos foi diretor social de eventos do Tênis Clube. Boa tarde, vereador Nelson. Boa tarde a todos da mesa, todos presentes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou policial civil, eu tenho uma visão de policial, de investigador da situação, só que eu fui por 9 anos diretor social no Tênis Clube, então também tenho uma visão de quem organiza um evento. E tenho a visão de frequentador também, porque já frequentei. Então eu não montei uma apresentação técnica para a gente aprofundar o assunto agora, a ideia, tem algumas imagens só para ilustrar e para embasar algumas ideias que eu vou soltar também para discussão. Acho que a ideia também, como o senhor Alexandre falou, como o vereador Nelson falou, a gente vai discutir isso por muito tempo. É um estudo bem profundo que dá para ser feito, uma mudança de cultura da sociedade também, não simplesmente uma lei. As fraudes de RG, em documento de identidade, CNH, RG e outros documentos, vamos falar CNH e RG como os documentos mais comuns, mas tem os documentos de classe, tem os passaportes, tem vários outros documentos que são aceitos, carteira de trabalho, são aceitos como documento de identificação. O mais comum, RG e CNH, eu vou me atentar a eles por enquanto. E as fraudes feitas em cima desses documentos têm diversas finalidades. Uma delas é menores de idade frequentar esses ambientes proibidos para eles. Mas ele pode ser, essas fraudes podem ser utilizadas para golpes, para fraudes financeiras, para ocultar uma pessoa que está procurada pela justiça. Tem diversos motivos que as pessoas fraudam documentos. Essa dos menores de idade é uma delas. O crime de utilização de documento falso, o artigo 304 do Código Penal, ele atua junto com o 297, que é a falsificação do documento. A pena é a mesma para os dois, de 2 a 6 anos. E como o menor utilizar um documento falsificado, a pena é entendido pela sociedade como uma coisa pouco lesiva, de pouca atenção, então, geralmente, a pena aplicada, quando é aplicada alguma pena, ela é muito pequena. Mas o problema social disso é muito grande. O acesso desse menor às drogas lícitas ou ilícitas, ou situações que ele pode se envolver nesses ambientes, isso aí acaba causando um transtorno muito grande para a sociedade, por isso que a gente precisa debater. A carteira de identidade, o RG, que está
está no telão, ele tem diversos itens de segurança. Tem coisas simples que a gente pode perceber, às vezes a plastificação, que não pode ser grossa, hoje em dia ele nem é mais plastificado. Antigamente a plastificação ela tinha que ser fininha, e antigamente a foto era colada, então você percebia facilmente se a pessoa tinha trocado a foto, alguma coisa assim. O documento mais novo já tem a foto impressa em alta definição, já tem vários sistemas de segurança, tem uma camada de brilho, tem uma camada ultravioleta, tem imagens que aparecem só contra a luz, como uma cédula de dinheiro. Tem vários sistemas de segurança. Alguns são fáceis de detectar. Tem padrão de letra, tem padrão... A assinatura também é digital, não é com caneta. E a gente consegue perceber isso um pouquinho mais, olhando com um pouco mais de atenção. Ou com uma iluminação adequada. Às vezes, uma lâmpada ultravioleta desperta. Eu vou dar uma passadinha aqui em outra imagem. Aqui você olhando o documento contra uma luz normal, você já vê alguma diferença no papel. O papel utilizado é papel moeda. O papel tem marca d'água, o papel tem uns filetes que você olha que são pouco observáveis no dia a dia, mas se você olhar com cuidado, você consegue perceber um filetinho, como na cédula de dinheiro. Se você olhar numa luz ultravioleta, surge o brasão da República no meio. Você consegue ver se esse documento foi adulterado, onde ele foi apagado, entre as letras, tem letras que estão rasuradas. Tudo isso é possível de ser feito a olho nu, com uma iluminação adequada ou com tempo para fazer isso. Acho que o maior problema de fiscalizar um documento, numa entrada de balada ou casa noturna, é que tem eventos pequenos, tem bar, um barzinho para 50 pessoas, 100 pessoas, uma casa noturna para 200, 500, e tem grandes eventos para 10 mil pessoas. Olhar documento por documento com esse critério é uma coisa complicada. Se você não tiver várias entradas, vários pontos de fiscalização, isso pode gerar um tumulto e acontecer um transtorno semelhante ao que aconteceu em Jaguariúna, na entrada do rodeio, que pisotearam as pessoas. Quem estava na fila aguardando, acho que tinha 10 mil pessoas para entrar e tinha 40 guichês. E as pessoas que estavam aguardando não tiveram a paciência e acabaram pisoteando quem estava na frente. Então, uma fiscalização minuciosa de um documento é uma coisa complicada. É possível ser feito? Sim, lógico que é. Com grandes documentos, com grandes aparelhos, não. Às vezes uma luz ultravioleta, a luz ultravioleta é aquela luz negra que geralmente tem em casa noturna, uma lâmpada simples, com aquela casa de lâmpada aqui no centro vende. Mas já serve para a gente identificar se o papel, o espelho, é verdadeiro ou não. O espelho é o papel que é impresso essas informações. Tem falsificação que utiliza um espelho verdadeiro. O espelho pode ter sido furtado, roubado, desviado de um órgão público, e a pessoa imprime em cima de um espelho verdadeiro. Aí você consegue perceber que o tipo de impressão é diferente. A qualidade da impressão, muitas vezes, não é tão boa quanto a original. A impressão original é muito boa. A impressão que a pessoa faz numa impressora caseira já fica borrado, já não tem tanta qualidade. Então, você consegue perceber também com uma lâmpada ou com uma lupa simples também, que vem de qualquer papelaria. Quando a falsificação é feita com papel não original, não vai ter essas marcas de ultravioleta, não vai ter os filetinhos que dá para ver bem na imagem. Fica bem mais fácil de verificar mesmo contra a luz. Você vê que o papel não é, papel é xerox. O papel xerox não tem isso. Quando você tira uma cópia do documento, ele não apresenta esses itens de segurança. Aqui eu estou mostrando só que qualquer software caseiro a pessoa consegue entrar e fazer uma adulteração, escanear um documento, manipular esse documento com um software de edição de documentos, de escrita, de pintura, PowerPoint, e imprimir. E aí a gente vai pegar esse documento falso pela qualidade do papel, que vai imprimir em papel comum. Mas também se encontra, às vezes, mesmo na internet, Mercado Livre, sites assim, documentos à venda por 300, 500 reais, impressos em espelhos verdadeiros, que foram roubados, furtados ou desviados aí de órgãos públicos. Esse é um problema também da fiscalização. Aí a gente consegue perceber pela qualidade da impressão. E existem alguns outros meios de identificação, eu não vou citar, eu vou citar só aqui.
O número do espelho tem que bater com o número do RG que está lá gravado, que tem que bater com os outros dados, mas aí você necessita de um sistema da intranet, da polícia, ou da Prodesp, de algum órgão público que controle essas informações para ver se o espelho está batendo. Isso aí não vem ao caso aqui, não tem como uma casa noturna ter acesso a esse tipo de dado. Numa casa noturna, acho que a verificação seria mais ou menos isso mesmo. Assim, dá para ser feita, é um pouco lenta. Se a impressão for grosseira, se a falsificação for grosseira, é fácil de identificar. Se for uma coisa mais elaborada, não dá. Agora, a casa noturna tem capacidade técnica para isso? Ela está apta para isso? Não tem nada que obrigue a ela a estar apta para isso. Ela pode alegar que ela não tem um perito ali, que é especialista nisso. Então, por isso que hoje eles acabam aceitando até algumas falsificações bem grosseiras, feitas justamente por menores de idade. É mais simples, mais fácil, faz em casa, escaneia, troca o último dígito lá do ano de nascimento e falsifica a idade para entrar. Eles acabam aceitando, alegando que não tem peritos, não tem capacidade técnica para verificar. Mas alguma falsificação mais grosseira que eles consigam perceber, o que eles devem fazer? O que um porteiro, o que o dono de casa noturna pode fazer? Acionar a polícia. É um crime, a pessoa que apresentou esse documento falso, que está com o documento falso, está em flagrante, e qualquer um do povo pode prender em flagrante. Então tem que acionar a polícia. É essa providência. Não pode levar para uma salinha, não pode reter o documento. Vou ficar com o documento. Não. Reter o documento é exclusividade da polícia. Vai apreender, esse menor vai ser conduzido para a delegacia, vai ser feito um auto, vai ser chamado os pais, conselho tutelar, se necessário, e vai ser feita a sequência legal disso daí. O menor não vai ser preso, ele vai ser liberado para os pais ou para o conselho tutelar, mas ele vai ter que ser responsabilizado por isso criminalmente. Qualquer um pode deter? Sim. Qualquer um do povo pode deter outra pessoa que esteja em flagrante. Então, pode segurar ele lá. Acionar os pais seria uma atitude paralela que pode fazer, mas de livre e espontâneo, não obrigatório, né, que a casa noturna faça isso. Ou o barzinho faça isso. E tinha mais alguma pergunta, senhor Alexandre? Eu vou falar. Bom, deixa eu continuar tocar em outro assunto, falando da falsificação, que algumas atitudes estão sendo feitas pelo governo federal no intuito de melhorar o cadastro. Renato, sim. Desculpa interromper. Sim. Só gostaria de agradecer também a presença do vereador Vinícius Gratti, não sei se ele se encontra ainda, e também deixar para o final, para que todos possam perguntar, debater, questionar, tá bom? Desculpa. Imagina, obrigado, Nelson. Bom, o que existe para verificar, né? O senhor Alexandre comentou um caso, um software, alguma coisa que as pessoas pudessem consultar a veracidade, fazer a verificação do documento. Existem algumas empresas particulares que vendem esse serviço. A IDWall, CertSign, são como se fosse o Serasa. A pessoa que você coloca lá o RG, o nome da pessoa, ele te devolve os dados cadastrais. Geralmente, em grandes empresas e sites que vendem pela internet, fazem isso para checar os números do documento que estão sendo inseridos ali no momento de uma compra, ou até num cadastro bancário, alguma coisa assim. Só que isso é pago por consulta, os preços variam muito de serviço para serviço, de R$1 a R$20, a R$30 por pesquisa, depende do volume de pesquisa que você faz, quanto custa isso, e é lento. Você tem que inserir lá uma série de campos da pessoa e esperar vir um retorno. E aí vai vir foto, muitas vezes, às vezes vem foto, às vezes depende do serviço que você contrata, da empresa que está fornecendo o serviço. São empresas particulares, não é todo mundo que tem acesso. E a gente até, às vezes, fica em dúvida de como que eles conseguem acesso a essas informações, porque algumas informações são de cadastros públicos. O problema de a gente ter o cadastro público com os dados pessoais de uma pessoa para ser livremente acessados por qualquer um, é que pode aumentar muito o número de fraudes para outras coisas. Se a gente entra lá com o nome de uma pessoa e vê o CPF, o RG dela, a data de nascimento, já posso falsificar um documento com os dados dela. Para uma fraude fiscal, para uma fraude bancária, financeira, alguma coisa assim. Então, é preocupante liberar as informações cadastrais de todos os cidadãos de forma indiscriminada, simplesmente para checagem. No ano passado, o presidente Temer sancionou uma lei criando um cadastro nacional de identificação. A ideia é utilizar. Acho que aqui em Campinas a gente está fazendo o cadastramento biométrico, né, no TSE, título de eleitor. Algumas cidades já terminaram o prazo, Campinas acho que tem prazo até 2020, e o prazo final do país inteiro é 2022.
Esses dados, esse documento, se vocês perceberam na última eleição, tinha propaganda do TSE na televisão mostrando que você tem o e-título. A ideia é que essa base de dados do título de eleitor vai se transformar na base de dados do Cadastro Nacional de Identificação. O Brasil inteiro vai ter um cadastro único, com um aplicativo parecido com o do e-título, mas isso não é um cadastro aberto. Cada cidadão tem acesso aos seus dados. Então, em vez de eu mostrar uma carteira de identidade, eu mostro o meu celular. Esse celular tem também um QR Code, que quem tem o aplicativo pode ler aquele QR Code e ver os dados, ver se é válido ou não. Então, é uma forma de... Você não tem o dado totalmente público, os dados estão protegidos individualmente, mas a partir do momento que eu apresento o meu QR Code, a pessoa que eu apresento tendo um leitor de QR Code pode ter acesso aos meus dados. E aí verificar a idade, se os dados estão corretos. É mais difícil de fraudar, porque ele vai buscar na base de dados federal. Aqui eu tenho uma imagem do e-título aí, mais ou menos isso. É um aplicativo muito parecido com o do Sinesp, até o visual, né? E a ideia é que hoje funciona para título de eleitor, mas a ideia do governo federal é que isso aí venha a funcionar também como documento de identificação. E vai reunir informações de CNH, de título de eleitor mesmo, né, identidade, reservista, tudo num documento só. E a ideia do federal também é criar aí uma nova carteira de identidade. Tipo um cartão magnético com chip, que também tem vários sistemas de segurança, vários códigos de leitura aí que certificam a veracidade do documento, bem mais difícil de fraudar do que um RG, né, de imprimir, não tem como escanear, imprimir de novo. Tem um chip que facilita a leitura. Então, às vezes, no momento que você tem mais de 500 acessos, 10 mil acessos, pessoas dentro de uma casa, com o chip é só passar no leitor, já aparece lá, o leitor já pode estar programado para acusar se é maior ou menor de idade. Então, alguma coisa já está em andamento pelo governo federal. Na verdade, esse documento único já é conversado, acho que há mais de 10 anos. Né? É difícil a implementação pelas dimensões, pelos números do Brasil, dimensões continentais, população gigantesca. Então, às vezes, o governo federal acaba deixando isso para uma outra oportunidade, vai deixando, vai passando. Em compensação, a tecnologia também vai chegando e vai vindo com novas soluções. Essa solução do cartão foi uma das primeiras, agora a gente já fala nessa digital, né, que seria a evolução do e-título. Talvez, a partir de 2022, com o Brasil inteiro cadastrado, a gente já começa a sentir um pouco isso se tornando uma realidade. Alguma coisa já está em teste, algumas regiões já estão fazendo testes desses documentos, mas a gente não tem resultado desses testes ainda, se está funcionando ou não. E, aí, voltando no nosso foco, os adolescentes com vontade de ir para a balada, de serem adultos, frequentar outros ambientes, são extremamente criativos. A gente não sabe se eles vão conseguir também fazer alguma fraude, falsificar a página do e-título, fazer alguma coisa assim, que eles são craques, parece que já nascem sabendo informática, edição de texto, são bem criativos. Mas qualquer dado que a gente consiga disponibilizar para os donos de casa noturna, de bares, que eles consigam acessar de uma fonte do governo, realmente é muito mais confiável do que o próprio cidadão apresente para eles, e a gente consegue fazer a verificação. Acho que a preocupação é essa, né, a gente ter uma base de dados confiável, que as pessoas possam acessar, e alguma coisa ágil, para não gerar transtornos na entrada e na saída. A ideia de um cadastro, de um pré-cadastro, né, não só simplesmente para vincular a comanda, o nome e o telefone, só por causa dos valores que a pessoa vai gastar na casa, mas, às vezes, um pré-cadastro pode ser bem mais prático. A pessoa que frequenta um frequentador habitué daquela casa noturna já vai ter um pré-cadastro, vai entrar rapidinho. Quem for a primeira vez vai ter que demorar um pouquinho mais, aí a pessoa faz uma leitura um pouco mais detalhada da carteira de identidade, já põe uma luz ultravioleta, já consegue ver alguns... Existem algumas casas noturnas, bares também, que, através da biometria, você, uma única vez presente nesse ambiente, nessa casa, você já registra os seus dados, ela pede o seu documento, pega até o telefone, né? Você marca a biometria, e se você frequentar novamente, basta a biometria, você não precisa voltar a apresentar documento. É uma segurança também, acredito eu, para evitar esse fraude. Exatamente. Às vezes o primeiro cadastro é um pouco mais lento, a primeira vez, mas tendo a biometria, aí fica tudo mais fácil. A primeira fiscalização bem detalhada, se existir uma falsificação e ela for detalhada, é um pouco mais difícil de encontrar, isso realmente vai levar algum tempo,
e no ambiente escuro, de correria, de multidão, isso aí dificulta um pouco o lado da casa que está recebendo as pessoas. Mas, se isso aí for só um primeiro cadastro, os próximos for com biometria, já fica bem mais fácil, né, para todo mundo, mais seguro. É uma ideia a ser estudada e a implementação. Eu agradeço, acho que se tiver alguma coisa mais que eu possa esclarecer, se alguém tiver alguma dúvida que eu estou à disposição, acho que a gente pode dar sequência na discussão, certo? Muito obrigado. Agradeço, Renato Martins, pela excelente palestra. É realmente uma briga de gato e rato, né? É um tentando, através de uma artimanha, passar um documento aqui, dar um jeitinho de fraudar, e a polícia tentando pegar. É uma coisa realmente que nos assusta, porque não tem receita, né? Nós vamos tentando, tem uma ideia aqui, uma ideia conflita com a outra ali, isso pode, isso não pode, mas enfim, eu acredito e tenho a esperança que vamos conseguir, através desses debates, dessa própria comissão de políticas de prevenção às drogas, tentar encontrar uma forma de amenizar. Nós temos que amenizar essa situação. Eu gostaria agora de passar a palavra ao inspetor Márcio Frizarin, que é comandante da Guarda Municipal de Campinas. Boa tarde, vereador Nelson. Obrigado pela oportunidade. Desculpa o atraso, estava em outro compromisso, lá no 4º andar, no gabinete do prefeito. Boa tarde, Major Ludenir. Eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos, representando aqui o CPI 2 da Polícia Militar. Primeira vez que eu vi tenente, depois encontrei como capitão e hoje como major. Parabéns pela promoção do senhor. Ao amigo Renato Martins, investigador de polícia, chefe do Garra, aqui em Campinas. Ao pai do garoto Lucas, desculpa não sei o nome do senhor, cheguei atrasado aqui, então fico devendo meus sentimentos ao senhor. Também tive, há um ano atrás, a perca de uma filha. Eu sei a dor que o senhor e a mãe e a família estão sentindo, né? E ao outro também, senhor, boa tarde, desculpa não dizer o nome do senhor também, que não estava presente. Cumprimentar aqui o Dr. Felipe, da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Campinas, a Débora, do Conselho Tutelar, na pessoa de quem quero cumprimentar todos os demais presentes aqui. Eu acredito que criar graus de dificuldade, né, em qualquer evento, seja ele público ou privado, é um caminho, né? Até porque a gente sabe das facilidades, das artimanhas, que não só os adultos, mas como os adolescentes e até algumas crianças têm promovido, né? Infelizmente, tem que falar crianças, porque crianças também estão aprendendo com adultos, né, coisas que não podem ser feitas. Infelizmente, tá? Crianças, porque a gente tem apreendido, né, crianças de menos de 12 anos já com vários ilícitos penais, infelizmente. Tá? Então, é uma preocupação muito grande, Nelson. Mas acredito que aqui deveria estar também a Vara da Infância e Juventude, eles que fazem as fiscalizações, eles que têm que estar presentes. É um tanto complicado, né, o controle nessas casas noturnas, embora algumas tenham feito isso, porque eles burlam, né? Fazem documentos, criam documentos, compram documentos, e muitas vezes o documento é original, Renato. Né, muitas vezes, né, Ludenir, o documento ele é original, ele só tem alguma alteração. Ele é comprado, né, doutor, no câmbio negro, a gente sabe. E acredito que os pais, né, eu tenho uma filha de 22 anos também, né, começou a se divertir longe da gente. Depois que passou a maioridade, ela começou a se divertir sozinha com as amigas. Até então, graças a Deus, eu nunca tive esse problema dela querer sair, né? O máximo era ir no aniversário de 15 anos e a gente deixava e buscava.
Então, muitas vezes a gente liga para os pais e o pai fala: eu sei que usa droga, eu não vou. Eu sei que está errado, mas não vou. Se a gente não cuidar, o mundo cuida. Infelizmente, a gente tem que ser sincero aqui, gente. Né? Desculpa, viu, vereador? A gente tem que ser sincero. Eu acredito que está passando, ou vai passar na TV Câmara. Né? Então, os pais também têm que nos ajudar, os responsáveis, a controlar, perguntar onde está indo, com quem está indo, o que vai fazer, quando vai voltar, né? E controlar, observar o garoto ou a garota quando chega, cheiro de álcool, cheiro de entorpecente, verificar as mãos. Tem uma série de coisas que dá para ser feita, né? Alguns sinais facilmente visualizados, que nós podemos fazer. Eu estou na área de segurança pública e trabalhei 4 anos no Exército, e há 26 anos, né? Mas tem pessoas que são leigas, mas conseguem identificar algum sinal. É mais difícil, mas consegue. Eu tenho o costume, vereador, todas as vezes que me deparo com adolescente fazendo uso de entorpecentes, eu ligo para os pais. E eu acredito que o projeto do senhor ele é interessante, mas eu acredito que, além de identificar a falsificação do documento, tem que acionar uma viatura policial, apresentar na delegacia de polícia, não reter o documento. Isso nós nem podemos fazer, tem que apreender o documento na delegacia de polícia para periciar, não é isso, doutor? Me desculpa, né, o senhor como delegado, tem que ser feita a perícia para ver se de fato é falso o documento, não é? Né? E quem somos nós para reter documento de alguém? Não podemos fazer isso. Tem que ser feito todo o trâmite, todo o caminho correto. Já que nós queremos a coisa correta, vamos fazer a coisa correta. Né? Então, todas as vezes que me deparo com adolescente, eu ligo para os pais. A mãe pode estar trabalhando, o pai pode estar trabalhando, mas ele vai ter que buscar o filho na delegacia de polícia. Até o último adolescente que eu peguei na área central, esperei a mãe fazer o trabalho que ela estava fazendo por quase 3 horas, mas ela teve que ir à delegacia para buscar o garoto. Né? Porque a gente, pelo menos, deita e dorme. A nossa parte nós fizemos. Mas acredito que cada um pode fazer um pouquinho. Hoje, o adolescente ele tem uma série de direitos previstos no ECA. Não fomos nós que fizemos o ECA, mas temos que respeitar o que lá está escrito. Mas nós temos que fazer os adolescentes entenderem que também tem regras além dos direitos. Nós temos que fazê-los entender que o mundo ele pode ter o bom e o mau caminho. Depende de quem escolher. Nós fomos adolescentes, embora hoje estou com 45 anos, nós fomos adolescentes. Morei sempre na periferia. Perdi muitos amigos para o crime, mas a gente sabia. Vim da roça, meu pai analfabeto, minha mãe semi-analfabeta. A Débora me conhece há mais de 20 anos, aí quase 30 anos. Mas ensinaram para a gente o que era correto. E hoje, eu não sei porquê, mas as pessoas, a inversão de valores, não existem mais princípios. Infelizmente, aí chega a uma situação dessa, hoje o pai sofre, a mãe sofre, a família sofre, todo mundo sofre. Por uma ausência do Estado, talvez também por uma ausência do Estado, mas a ausência da família, a ausência do controle interno da casa, do lar. Como eu acabei de dizer, estou nessa área há 26 anos, minha filha tem 22, a mais velha, a menor faria 1 ano e pouco agora. Não tive tempo de estar com a minha filha 24 horas por dia, até porque, nossa vida é assim, dia, noite, final de semana. Mas a gente ensina o que é correto, o que pode e o que não pode. Eu acredito que os pais também fizeram isso para o garoto Lucas. Mas a influência de amigos é complicado. Então, tinha que ter uma colaboração de todos. Daqueles que também não são pais.
tentar nos ajudar. Né? Avô deixa filho, neto fazer tudo o que quer, às vezes até contrariado pelos pais. Então também tem que ter essa ajuda, né? Porque a gente está criando aquilo que a gente vai ter lá na frente. Né? Vai ser o nosso presidente da República, vai ser o nosso prefeito, os nossos juízes, desembargadores, delegados de polícia, oficiais da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Né? Faculdade também é complicado, pessoal. Principalmente as universidades públicas. Ô, Nelson, desculpa me estender aqui, tá? Já vou encerrar já. As universidades públicas, infelizmente, elas pregam, algumas delas pregam o que é negativo. Né? A gente que trabalha corretamente, que vive corretamente, tem disciplina, respeita os princípios, os valores. E algumas faculdades, o que elas fazem? Né? Elas ensinam o que não pode, elas permitem o que não pode. Todos nós temos direitos, mas temos obrigações. A gente não pode cercear o direito dos outros em benefício nosso. Então fica aí a dica, tem que ter controle. O projeto do Nelson eu não vi, mas acredito que seja excelente, como todos que o senhor já fez, né? Nessa luta do senhor há vários anos contra as drogas. A droga atinge todo mundo, quem tem, quem não tem dinheiro, o branco, o negro, o pardo, ela atinge todo mundo. E eu falo que quem dá dinheiro em semáforo, vou falar aqui de novo, viu, Nelson? Financia o crime organizado. Porque o camarada só pega o dinheiro no semáforo para comprar entorpecente. Ontem eu disse isso a um cidadão lá no Laurão, quando ele veio pedir dinheiro, que eu estava com o meu carro, estava fardado, e ele veio pedir dinheiro para mim. Eu falei para ele que eu não ia pagar a pedra de crack dele, não. Entendeu? Eu não ia pagar a pedra de crack dele. E muitos pagam. Tá? Por isso que a cidade está cheia de usuários de entorpecente, cheia de pessoas doentes. Porque nós financiamos a doença deles. Nós financiamos o vício deles. Temos que parar com isso. Tem outras formas de fazer. Tem outras formas, muitas outras formas do que dar dinheiro. Percebem que a maioria dessas pessoas ficam próximo a locais de venda de entorpecente pela facilidade. Pega algumas moedas aqui, vai lá, troca, consome. Quando não, vai lá, pega alguma coisa do meu quintal, do seu. Amanhã ele não tem o dinheiro, ele vai cometer o quê? Homicídio, latrocínio. Cada vez vai se agravando mais. É isso que queremos? Então vamos parar de dar dinheiro em semáforo. Até porque tem um decreto no município de Campinas que não permite. Obrigado, viu, Nelson? Obrigado, desculpa aí me ceder. Eu gostei muito das suas palavras, agradeço, e quando você mencionou a questão daquela única moeda que nós, às vezes, achamos, né, está ajudando, nós estamos, de fato, financiando, né? Financiando o uso da droga, financiando o crime. Então, em vez de dar esmola, deveríamos, pelo menos, oferecer cidadania. E os próprios moradores de rua, pessoas em situação de rua, acabam falsificando RG e deixando na biqueira em troca da droga, para comprar fiado. Eu deixo meu documento aqui e amanhã eu acerto. Eu falo isso porque eu encaminho dependentes químicos em situação de rua para tratamento e muitos não têm documento. E para ser inserido numa comunidade terapêutica, num centro de tratamento, ele precisa ter alguns documentos, e o RG é solicitado. E a maioria nós temos que levar no poupa-tempo, acompanhar, para poder realizar aí a segunda via. Eu gostaria de chamar a mesa, aqui pudesse compor a mesa com a gente, doutor Felipe Rodrigues de Carvalho, que é delegado da DISE.
por gentileza. Já passo assim a palavra para o senhor. E após a palavra do Dr. Felipe, aí eu abro para as perguntas. Obrigado. Doutor, fica à vontade. Bom, boa tarde. É prazer conhecê-lo pessoalmente. Represento nessa ocasião o Dr. Neto, delegado seccional de polícia. Tem razão da importância do assunto. Cumprimentar o meu amigo Frisarim, o major que eu tive a oportunidade de conhecê-lo agora, Renato, grande amigo combativo nas diligências que envolvem a repressão de tráfico de drogas. A gente precisa do braço operacional e acaba necessitando do Garra. Senhor Alexandre, meus sentimentos. Infelizmente, esses acontecimentos somatizam um problema que desemboca na questão da educação, tanto governamental quanto familiar, e que nos acelera a perseguir traficantes de médio e grande porte. É um assunto que está umbilicalmente ligado à questão do ingresso em casas noturnas. Senhor Roberto, prazer conhecê-lo. Bom, senhores, faz 4 anos que eu trabalho na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui de Campinas. Eu e o outro colega, Dr. Maurício Lucente Gerimonte. E é um assunto hoje, a questão da entrada de adolescentes e até jovens de 18, 19, 20 anos. A gente não consegue entender hoje uma legislação de 1940, no caso é o Código Penal, e que diferencia o fator biológico. Então, não tem diferença para nós, hoje, prática, um adolescente de 17 anos e 11 meses para um adulto de 18 anos completos. Infelizmente, não há esse amadurecimento social necessário, infelizmente. Mas é o critério que a lei adota, então a gente tem que respeitar. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de uma preocupação que tem afligido a delegacia, na qual eu represento hoje, que é a chegada de novas drogas aqui na cidade de Campinas. São drogas que até então elas não eram de conhecimento nem meu. E eu gosto de estudar, peço licença a quem seja da área médica. Eu sou um curioso, meus pais são médicos, meu irmão. Então, sempre um tema de grande importância nas reuniões de família. Então, e a gente tem que se basear na portaria da Anvisa, de 1998. É a portaria que regula a lei de drogas. Então, quando um traficante ele é surpreendido em posse de alguma substância psicoativa ou droga, entorpecente, vamos chamar de droga, é necessário a realização de uma perícia, assim como no documento, para constatar a materialidade criminosa e, assim, prosseguir com os trabalhos de polícia judiciária, a decretação da prisão dele e tudo mais. E o que acontece? Desde a publicação da portaria da Anvisa, as listas que eu quero chamar a atenção aqui para todos os senhores, que são as listas F1 e F2, que são as mais problemáticas, elas tiveram uma evolução muito alta no sentido da inclusão de novas substâncias. Eu vou citar como exemplo aqui o N-etilpentilona, ou efilona, a própria etilona, o fentanil. Meu pai é anestesista, ele usa fentanil ele ministra o fentanil como substância anestésica, a própria ketamina,
ok, preferida pelas mulheres aí de tenra idade. A questão do MDMA, que é a droga da moda. Tá, eu posso falar um pouquinho sobre o MDMA para que os senhores que têm amigos jovens ou filhos reparem nos sintomas, caso estejam perto aí de uma criança que faça a ingestão dessa droga, que é uma droga muito... Ela está muito em evidência agora, infelizmente. Então, a grande preocupação nossa é essa, é a inclusão rápida de novas substâncias, às vezes de maneira semestral. E, recentemente, eu tive uma conversa muito edificante com o farmacêutico, o senhor Rafael Lanaro, do Ciatox, aqui da Unicamp. A gente fechou uma parceria, onde ele vai nos auxiliar muito na questão de produzir antídotos para essas drogas novas. Qual que é o problema hoje? Hoje não se fala mais em cocaína, em maconha. Hoje o público-alvo dos traficantes, ele é um público mais informado. Ele sabe que se ele começar a usar cocaína, ele vai acabar com a vida dele de uma maneira muito rápida. Então, o público com um poder aquisitivo mais evidente tem preferido as drogas sintéticas. Tá? Eu estou falando aqui em termos, gente, de uma porção de MA, MD, tá? É o jeito que ele é chamado nas boates. 50, 100, 200, 250 reais a porção. O grama. Tá? Se uma pessoa ela ingere uma pequena quantidade, ela pode ter uma overdose. É diferente. São drogas diferentes. Tem pessoa que faz uso de canabinoide o dia todo, a vida toda, e não morre. Né? Com exceção de alguns canabinoides também que são sintéticos e tem matado. Então, eu venho informá-los que a maconha mata de overdose também. Tá? Estudos científicos. Então, senhores, o problema que a gente tem verificado, até eu, o Dr. Rafael, é das intoxicações. Intoxicações por quê? Grande parte dos jovens que têm acesso ao novo, no caso é o período noturno, as festas, os relacionamentos amorosos, eles têm acesso também a drogas, muitas vezes sem saber, porque tem drogas como GHB que não tem gosto, pode estar na água, né? Não altera a coloração, não tem odor, não tem cheiro. Tá? É um perigo constante. As recentes apreensões da DISE também, que envolvem metanfetamina em Campinas, sabe? Gravíssimo. Metanfetamina é um crack misturado com anfetamina que tem produção em massa nos Estados Unidos e que até então no Brasil não havia notícia. Né? Então a gente tem esse problema. E uma outra preocupação também, senhores, que é até a título de ilustração, é que muitas drogas, elas não são o que parecem. Como tudo no Brasil se falsificam drogas. Tá? Recentes apreensões da DISE têm demonstrado que em comprimidos de êxtase não existe o princípio ativo do êxtase, que na verdade é o MDMA. Metileno dioximetanfetamina, que é a abreviação, né, MDMA, é o princípio ativo usado para que forneça o efeito desejado nessas pessoas que usam êxtase. E aí o que acontece? Como é muito difícil de você encontrar esse princípio ativo no mercado negro, as pessoas colocam cocaína. E a gente vai para um outro problema muito mais sério. Algumas drogas recreativas, elas não viciam fisicamente. E outras sim. A cocaína ela cria um triplo vício, o vício social, o psicológico e o físico. Tá? Outras drogas como o álcool, talvez, eles não forneçam ou não propiciem esses três vícios. A cocaína sim, o MD talvez não o vício físico. Né? Então, gostaria de complementar as brilhantes afirmações aqui, o senhor Alexandre compartilha do seu sentimento, a questão da inclusão de uma verificação mais assintosa
em relação ao ingresso de adolescentes, de jovens, no interior de casas noturnas, ele vai se esbarrar, infelizmente, numa briga constitucional do direito da intimidade versus direito de livre acesso. Então, eu acredito que, na minha posição, deva existir um acompanhamento do poder público nesse sentido. Com o que o meu amigo Frisarinha acabou de falar, a questão da educação. Os pais têm que ficar muito alerta. Tá? Pesquisem na internet o efeito das novas drogas. 2CB, até o metilona, são drogas que causam síndrome do pânico nas crianças. Insônia, perda de apetite, extrema perda de apetite, extremo mau humor. Drogas sintéticas, com exceção do LSD e o fentanil, que tem sido vendido como LSD, por isso que causou agora há 2 meses aí uma intoxicação grave num rapaz perto de Barão Geraldo ali. São drogas que fornecem a liberação da secreção de dopamina muito alta. Então a pessoa ela tem uma extrema liberação de bem-estar. E depois o cérebro não consegue produzir mais a contento. Então ela fica os 2, 3, 7 dias de depressão profunda. Acaba se suicidando às vezes, mas assim, em não havendo essa questão do suicídio, as pessoas conseguem verificar uma alteração bem significativa no humor. Tá? Senhores, eu não quero me prolongar muito, eu acho que a proposta aqui é conscientizar os pais, eu acho que todo mundo aqui forma opinião, é formador de opinião em casa, na sociedade. O meu trabalho, ele não é só de repressão, a gente sempre está presente nas escolas, desde os pequeninos até os que já atingiram a maioridade. A gente tem fornecido algumas informações no sentido de que a droga não é um caminho com sucesso. Os tratamentos estão aí para provar. O índice de aproveitamento dos tratamentos é baixíssimo, infelizmente. E mostrar também que, infelizmente, algumas casas noturnas existe o tráfico velado de drogas. E o principal meio é a fiscalização. Ocorre que eu tenho amigos que trabalham em casas noturnas e até realizam investigações. Eu tenho equipes a nossa delegacia ela tem equipes de investigação que exercem essa atividade infiltrada, né, com sucesso, ainda bem. Mas o ingresso é muito complicado, porque são drogas pequenas, são drogas onde as mulheres muitas vezes entram até na região genital, homens. Então, o consumo acaba sendo não tão evitado como a gente queria. Inclusive as drogas sintéticas, né? Sim, principalmente. Eu tenho uma palestra que eu realizo e acabo apresentando aquilo que muitos já conhecem. Eu observei, por exemplo, a tal da balinha, né, o êxtase, utilizado na costura, escondido na costura da calça jeans. É um comprimido, uma coisinha pequenininha, redondinha, colorida, né, às vezes com desenho animado, e é engraçado isso, porque toda droga vem com um nome bonito, né? É balinha, é docinho, é erva santa, é tudo, né? Nome atrativo. Eu não conheço uma droga com um nome negativo que venha trazer assim uma rejeição. Mas a artimanha que eles utilizam é impressionante. Fundo falso de cadeira de rodas. Outro dia, tempos atrás, um traficante na região do Chupabife, ali na região da rodoviária, ele escondia drogas na fralda do bebê. Então, são situações assim que a gente realmente, né, e eu entendo, doutor, a dificuldade para poder executar o trabalho dentro das próprias casas noturnas, onde essas drogas normalmente entram, essas drogas sintéticas.
Continuando, senhores, um outro aspecto de grande preocupação que a gente tem verificado é o seguinte: a proximidade de químicos graduados no tráfico de drogas. Tá? É uma preocupação muito intensa. Alguns químicos que não, vamos dizer assim, já tem uma queda, né, pelo crime organizado aí, eles acabam contribuindo com seus conhecimentos na feitura e na manipulação de drogas que evitem um mal súbito até, né? Recentemente a gente fez apreensão de grande quantidade de maleato de enalapril, que é um remédio que, a grosso modo, protege o coração de um ataque cardíaco. Então, olha o nível de sofisticação que esses traficantes estão, né? Ao passo que eu falei agora há pouco, alguns traficantes acabam falsificando drogas, e aí a criança não sabe o que ela está colocando para dentro, né? Outros têm essa preocupação para que não acabem, até os usuários não tendo complicações. Então, é uma grande preocupação também da delegacia lá, acho que da sociedade toda, no sentido de identificar essas pessoas, traficantes. A sensação da impunidade está muito alta hoje em dia, infelizmente, né? Hoje discute-se muito a questão da liberação de drogas, mas não se discute muito a questão da educação e nem da saúde pública, que já virou um problema, sabe? Temos muito o que tratar antes de uma liberação de drogas. A gente já tem muito problema com alcoolismo, a gente já tem muito problema com câncer decorrente do uso de tabaco. Exato. Sim, né? Temos agora aí muitas informações de que o extrato do THC, que é o princípio ativo da maconha, ele tem sido potencializado, tem sido sintetizado num óleo que as pessoas usam daquele cigarrinho eletrônico. Então, ela pode fumar aquilo dentro de um avião, ela pode usar droga dentro de um avião, e o líquido que acaba condensando é água. Então, é um perigo. Exatamente. Como o senhor disse, é uma artimanha. E, assim, afora o tráfico de drogas seja um crime muito dinâmico, né, os policiais também estão no modo camaleão, né? A gente tem que aprender até para poder evitar o mal maior aí, que é a destruição de famílias. Tá bom? Eu vou deixar o telefone da Dizzy aqui, caso alguém tenha alguma necessidade de esclarecimento, queira tomar um café, aberto a todos aqui, o frisarinho é de casa. É o 3255-4900. Tanto eu como o Dr. Maurício, meu titular, estamos à inteira disposição, o corpo de investigadores, para poder esclarecer quaisquer dúvidas, auxiliar, bater um papo, porque eu acho que o trabalho da polícia não é só reprimir, não é só prender. A gente tem que ajudar, na medida do possível, educar a população. Se a gente tem uma informação, ela não vale nada se a gente fica conosco, né? A gente tem que propagar a tal informação, tá bom? 3255-4900. Doutor Felipe, até se o senhor me permite aproveitar a deixa que o senhor deu, eu acredito interessante até nas discussões que a gente faz a respeito da liberação, da legalização das drogas, esse fato que muitos falam até do uso medicinal da maconha, que, na verdade, o que é utilizado não é o THC, que o THC está presente na maconha. Então, se o senhor puder até diferenciar tecnicamente para a gente, que quando se fala em uso da maconha, existe o THC dentro que não tem princípio medicinal, de uso medicinal. Pois não, Major. Eu não sou perito, tá? Eu vou falar assim com base no que a gente tem acompanhado. Recentemente, nós fomos procurados na delegacia com uma grave denúncia, dando conta de uma senhora que, em tese, estaria produzindo maconha, e assim, com base
numa síntese bem amadora, ela tivesse extraindo o óleo e dando para sua filha, que tem um autismo. Tá? Então, nos chegou essa informação e que ela também estaria praticando um tráfico de drogas para outras crianças. Então, representamos judicialmente pelo mandado de busca e apreensão. Eu e mais uma equipe, a gente cumpriu esse mandado, viu que não era nada disso, na verdade. É uma situação muito mais delicada, a qual eu nunca vivenciei. Não estou faz muito tempo lá, faz 4 anos. Mas, assim, foi uma situação inusitada. O que o major pergunta aqui é o seguinte, vem ao encontro a ideia. Por quê? Ela é uma senhora que tem amplo estudo, ela tem extremo conhecimento de causa. Ela possui tecnologia estrangeira na produção do líquido. E ela conseguiu mostrar para a gente que o uso medicinal da droga é diferente do uso recreativo. Ou seja, ela, enquanto ministrava o óleo para a criança, ela teve melhora significativa na situação do autismo, né, do comportamento, da irritabilidade da criança. E ela falou, Felipe, essa criança ela não tem nenhum barato. Ela não tem o prazer de uma pessoa que não tem o tal problema e que se vale da recreação da droga para isso. Né? Ali também eu fui informado que existem milhares de tipos de maconha, de todos os sexos, gêneros e tudo. Então, somente alguns tipos da droga sintetizadas de alguma maneira acabam fornecendo isso. Então, a questão do THC é uma faca de 2 gumes, porque quando o tratamento com base em opioide, o canabinoide, ele acaba sendo levado em conta até como tratamento alternativo, a gente acaba esbarrando na legislação. Sim. Né? O delegado, infelizmente, ele não pode inovar na legislação. Ele tem que cumprir, como eu disse aqui, a portaria da Anvisa e os verbos previstos em uma das leis que tratam do tráfico de drogas, que é a Lei Federal número 11.343. Essa é uma vertente do uso do THC. A outra, eu falei agora há pouco, que é a potencialização. A gente tem verificado uma droga agora que chama K2. Tá? Ela teve apreensão por um colega de turma que está exercendo as funções de delegado em Campos do Jordão. E foi apreendida essa droga. É uma droga que ela é uma madeirinha seca. A madeirinha seca é o veículo e o líquido que está impregnado naquela madeirinha seca, um orégano parece, é uma maconha superpotencializada. O índice de THC de um cigarro de maconha chega a 2%, 3%. Esse índice de THC da K2 chegava a 20%, 30%. Então a pessoa ela morre de overdose sim, né, porque existe uma alteração na substância. Espero ter colaborado aí nesse sentido. Colaborou muito, doutor, agradeço, né, tudo aqui que foi explanado, com certeza vai contribuir para o nosso objetivo, que é detectar, criar um sistema que possa evitar documentos falsos e, obviamente, o uso dessas substâncias também dentro dessas casas noturnas. E agora eu gostaria de passar a palavra para vocês aqui presentes. Quero agradecer também a presença da conselheira tutelar, Débora Palermo. Obrigado pela presença. Quem tiver interesse em perguntar, é só levantar a mão, que nós levamos o microfone. Alguma pergunta? Conselho tutelar, alguma pergunta, conselho tutelar? Está tudo tranquilo, então? Sem menores no conselho. Alguma curiosidade, alguma dúvida? Vocês não querem sugerir nada para esse sistema, para identificar documentos falsos?
Muito bom. Boa tarde, Nelson. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, pelo seu trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos. O problema não é bem documentos, mas não falsificação de documentos. Eu vou falar de um outro problema que a gente tem enfrentado no Conselho e que tem nos preocupado muito. Eu vou contar o caso para vocês entenderem. Nós atendemos recentemente um rapaz que fez um boletim de ocorrência chegando em Campinas. Ele chegou de ônibus, foi até um DP, fez um documento como se ele fosse um adolescente. E do DP, acionaram o conselho para que a gente acolhesse esse menino num abrigo, né? Desculpa, eu não entendi. É o inverso. É o inverso. E o maior querendo ser menor. É isso, exatamente, é o inverso. Impressionante. E o risco que isso também tem causado. Ele foi para o conselheiro foi até o DP, levou ele para o abrigo, e no carro, no percurso entre o DP e o abrigo, ele foi contando que ele era um DJ. E ele foi fazendo propaganda dele. Eu quero que vocês olhem, vocês estão com celular aí, procurem no celular de vocês DJ Nova Era. DJ Nova Era. O DJ Nova Era foi para uma casa onde ficam crianças, bebês, até de 0 a 17 anos, uma casa de passagem, vítimas de violência, né? Que muitas vezes são retirados dos pais por maus tratos, abandono. E o nosso motorista ficou interessado, porque ele fez tanta propaganda dele, mandou curtir a página dele, e o nosso motorista, curioso, procurou, achou o DJ Nova Era e começou a fuçar, né, no Instagram dele. E ele viu, quando uma moça fala assim, eu vi uma reportagem sua, e tinha o link da reportagem. Quando ela entra no link dessa reportagem, ele é um assaltante de 23 anos, que tinha roubado a moto de um professor de mangá num outro estado. Nós acionamos a Polícia Militar, fomos até o abrigo, a Polícia Militar prontamente nos atendeu. Nós chegamos lá, eu fui com os policiais, ele estava dormindo abraçado com um ursinho, no meio das crianças. Nós levamos ele até um outro DP, ele já tinha feito isso em outras 2 cidades. Qual é a minha preocupação? E o que eu queria pedir, né, para a Polícia Civil, principalmente, né, qual a facilidade que está tendo para se fazer um BO falso, de perda de documento, porque ele já fez isso em outros lugares. E anda com esse documento falso, esse BO falso, como se ele fosse um adolescente, e usa dos direitos de um adolescente, sendo um adulto, ele pode ser um pedófilo. Por que ele está agindo assim em vários estados, indo para abrigos? Então, o que eu queria também, Nelson, aproveitar esse espaço, né? Você sempre propicia para a gente oportunidades ótimas para a gente colocar os nossos problemas do dia a dia ali do Conselho, né? Para que a gente falasse com a Polícia Civil, talvez antes de chamar o Conselho, se tivesse alguma forma de ver se realmente é um adolescente, porque se for um adolescente, é nosso papel, a gente vai até o DP, a gente vai proteger, não tem problema, né? Tem adolescentes que perdem mesmo durante a viagem, mas o risco, porque não é um caso, já tivemos vários casos no Conselho, tivemos uma moça de 21 anos que ela era procurada pela Justiça e ela estava sendo atendida aqui em Campinas como se ela fosse uma adolescente. Então, é o inverso do que nós estamos tratando aqui hoje, mas é preocupante também, né? É muito preocupante também. E quanto a essa questão do uso, né, e abuso de substâncias psicoativas, das drogas, o que o Frisarin falou, eu acho de suma importância. Os pais têm que estar atentos, têm que estar conversando, têm que acompanhar a vida dos filhos. A sociedade hoje está muito difícil. Ela está oferecendo a droga dentro da escola, na porta da escola.
em todos os ambientes. Se os pais não tiverem um vínculo muito bom com os filhos, um diálogo, o companheirismo, ou levar, ou buscar, ou saber onde vai, com quem vai, onde está, vamos continuar perdendo os nossos filhos. Então, eu acho que a questão do cuidado, da proteção, né, da família presente, não que não aconteça até com quem faz isso, e eu sei que, mesmo com todo cuidado, muita gente tem sido vítima, né, das drogas. Mas é importante que os pais sejam presentes, estejam acompanhando, cuidando dos filhos como nunca se cuidou. O que a gente tem visto são notícias muito ruins, como o Dr. Felipe estava falando, tem aparecido várias drogas de todos os tipos, em todos os locais. Então, o diálogo, saber com quem o filho está, como que ele está agindo, se tem mudança de comportamento, verificar, é fundamental para protegê-los. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade, coloco o Conselho Tutelar à disposição sempre de vocês, sempre que precisarem. E agradeço, Nelson, e parabenizo mais uma vez por essa palestra, por esse dia. Obrigada. Eu que agradeço, Débora. Muito obrigado a todos os conselheiros presentes, conselheiras. Mais alguma pergunta? Pergunta não, ou então uma sugestão? Mais nada? Aonde? Ah, sim. Boa tarde, né? É muito importante o que está acontecendo aqui hoje. O seu nome é importante. Meu nome é Lúcia, eu participo, sou voluntária no grupo de Amor Exigente. O que a gente, no Amor Exigente, tem falado demais é isso. A nossa sociedade hoje precisa de uma rede de proteção. E que a gente se una muito, a família, a polícia, os políticos, o Conselho Tutelar, os médicos, os professores, porque só dessa forma que a gente vai conseguir mesmo algum controle dessa situação. E uma coisa, se a gente conversar com os psiquiatras hoje, pelo menos o que a gente ouviu em palestras que nós recebemos no Amor Exigente, a adolescência não está parando nos 17 anos e 11 meses, e ela está avançando para 24, 25 anos. Então, tem muita coisa para a gente rever. O adolescente, uma menina de 21 anos é uma adolescente, dentro do que a psiquiatria está falando. O cérebro ele se completa com 24 anos. Então, a adolescência, eles estão jogando para 24, 25 anos. É uma coisa nova que a gente fala, mas o que é isso? Lá atrás, com 21, estava todo mundo casando, cuidando da família, mas, como fala, a nossa sociedade está em transformação. Então, participando do Amor Exigente, com o Amor Exigente, a gente veio e porque é isso que a gente precisa, unir todos fazendo essa rede de proteção. Então, agradeço o que está acontecendo aqui e que cresça. Né? Obrigada. Eu que agradeço, Lúcia, com toda certeza. Eu também acredito na união e sempre acreditei na recuperação do ser humano, seja ele qual for. Né? Então, essa transformação é constante, toda hora as coisas se modificando e nós temos que acompanhar. E o momento agora é utilizar a tecnologia da melhor maneira possível, realmente exagerar no uso dela para o bem. Né? E o debate hoje e o tema, Validando Vidas, vem nesse sentido. Tentar criar um mecanismo, uma ferramenta, para que possamos inibir a entrada de menores em baladas e casas noturnas. Né? E a palavra de cada um de vocês, a presença de cada um de vocês aqui, não tenha sombra de dúvidas, que só vem agregar para que possamos criar um movimento. E assim eu quero encerrar a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas com um compromisso. Tá? Eu quero, não é promessa, mas um compromisso para que possamos juntos, né, nos dirigir
até o ministro da Justiça, no qual é o responsável hoje pelo Sinesp, esse aplicativo que já existe, para que possamos apresentar para ele esse programa do nosso amigo Alexandre Alves, para que possamos, assim, incluir, e esse ministro, todos sabem, é o doutor Sérgio Moro. Eu tenho a absoluta certeza que ele nos atenderia para estudar e viabilizar a possibilidade do Sinesp Cidadão ter mais esse ícone, podendo, assim, através do QR Code, e aí nós vamos apresentar com profissionais, né, com todos aqui assinando, participando, mostrando que ocorreu esse debate público, né, e a necessidade. São vidas que estão se perdendo por conta de uma entrada ilegal, por uma entrada sem uma fiscalização eficaz. São vidas que estão se perdendo. Às vezes não se perde ali naquele momento porque entrou com RG falso e usou a droga. Às vezes se perde constantemente, né, com as entradas de forma burladas, com a forma ilegal, né? Então, assim, não morreu hoje, mas amanhã ele está de novo na festa, ele pode morrer naquele outro dia. Às vezes ele pode morrer no caminho voltando para casa. E é muito fácil, né, jogarmos a responsabilidade para os pais, é muito fácil. Mas hoje nós sabemos como estão as coisas. O pai sai 5 horas da manhã, a mãe sai às 7. Hoje é muito difícil você almoçar em casa. Quando almoça, nem sempre é naquele horário, né, normal, sempre acaba oscilando para mais, para menos. Então, assim, é uma responsabilidade de todos, né, como o próprio Frisarim, o doutor, né, e o Renato mencionou, né, e a Lúcia também, do Amor Exigente. É um trabalho de todos. Nós temos que nos unir, a política, o judiciário, a família, né, a polícia, e tentar apresentar aí a melhor ferramenta. Então, esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Vou tentar agendar uma agenda com o ministro da Justiça, responsável pelo Sinesp Cidadão, doutor Sérgio Moro, e apresentar essa proposta, esse projeto, para que a gente possa, assim, realmente validar vidas, né, e salvar o nosso maior patrimônio, que é a vida. Você quer perguntar? Menciona o nome, tá? Por favor. Bom, meu nome é Silvia. Nós estamos falando aqui de documentos falsos, que as crianças entram, mas e quanto às drogas que entram dentro das boates? Esse assunto que eu acho que é muito necessário. Eu tenho filho adolescente que frequentam boates e as drogas dentro da boate são muito liberadas. Então, isso que vem a minha preocupação também. Obrigada. Realmente, mais do que as vidas, os menores que entram, né, as drogas que estão entrando. A melhor pessoa para falar desse assunto, o doutor Felipe, que é delegado da DISE. Boa Por gentileza, tarde. doutor. A gente lamenta, infelizmente, o ingresso, na verdade, a utilização desenfreada das drogas. Um ponto que eu acabei me esquecendo de mencionar aqui foi que grande parte, estatisticamente, todos os presos que passam por investigação lá da Delegacia Antidrogas, eles são usuários de drogas também. Então, isso tem mostrado que a sensação de impunidade tem levado as pessoas que usam drogas a também vendê-las. Então, o que acontece? As condenações verificadas pelo sistema do Tribunal de Justiça, elas muitas vezes desestimulam o trabalho policial e fomentam a inclusão de drogas, fomenta a astúcia do bandido. A verdade é essa.
né? Como mencionado, é um tema que ele vem ao encontro, né? A utilização de drogas vem ao encontro do ingresso de pessoas psicologicamente, né? Como eu mencionei, a gente infelizmente tem que respeitar o Código Penal, que ainda adota o critério biológico, muito embora eu concorde sem ressalvas com a senhora agora que acabou de mencionar a questão da evolução, né, psicológica do adolescente. Falar de droga em casa noturna é falar de droga em faculdade, é falar de droga em estabelecimento de qualquer que seja estabelecimento de ensino, em churrascos. A droga está presente. O senhor vereador mencionou no começo da pauta hoje aqui que já é um fenômeno que não pede para entrar, ele já está ingressando de maneira forte na sociedade. E isso fez com que a polícia trabalhasse mais na questão preventiva do que na questão repressiva. Eu não vou citar nome de boates aqui para não prejudicar investigações em andamento, mas o tráfico de drogas, quando sintéticas, ele é realizado, infelizmente, de maneira mais livre, porque é uma droga menor. A repressão disso é complicado. Existe um meio investigativo, através de informação, de captura de mensagens de WhatsApp, em grupos de vendas de drogas sintéticas. A gente tem, lamentavelmente, o Facebook sendo utilizado para isso. Recentemente, a DISE fez algumas prisões de vendedores de lança-perfume, que, na verdade, nem lança-perfume não é mais, né? Não existe mais lança-perfume de carnaval. Hoje é uma droga chamada de diclorometano, ou cloreto de metileno. É uma droga, é um primo pobre do cloreto de etila, que arrebenta a pessoa, né? Então, a droga ela não é só na casa noturna. Ela está ao acesso do jovem por meio da rede social também. É um outro viés que tem nos causado muita preocupação. Porque toda criança hoje, todo adolescente tem seu telefone, tem seu smartphone, com acesso a Instagram, a Facebook, e acaba tendo acesso a esse tipo de novidade, vamos dizer assim. Então, é uma responsabilidade, é um dever do poder público orientar que os pais também, na qualidade de tutores, percebam os efeitos e que a gente também estude a respeito disso, né? As casas noturnas. Qual é o procedimento a ser adotado numa casa noturna? Tá? A gente discutiu aqui agora há pouco a respeito da supressão de documento. Isso é uma questão meio que de detenção do documento para poder aferir a materialidade dele depois em sede pericial. Mas e a droga? E quando o adolescente está entrando com droga e ele é surpreendido pelo segurança? Ele também, de igual forma, está cometendo um ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Da mesma forma que o colega Renato informou a respeito do cometimento do artigo 304, que é o uso de documento falso, né? Ele também está. Então, a questão é de apresentação, tanto da droga quanto do adolescente na delegacia, para que sejam tomadas as medidas. E uma das grandes preocupações que eu comentei agora há pouco é que algumas drogas sintéticas, a nossa perícia não tem como aferir na hora. E aí que entra a contribuição do Dr. Rafael, da Unicamp. A gente precisa ter um não da nossa perícia para provocar uma perícia, vamos dizer assim, alternativa, mais válida, para quê, gente? Para que a gente possa segurar esse traficante. E muitas vezes o próprio adolescente é o traficante. A estatística é essa. A gente, né, infelizmente, o acionamento do Conselho Tutelar para crimes de tráfico, para ato infracional de tráfico é gigante, né? A gente pega adolescentes e adultos em tenra idade que passam 4, 5 vezes por ano só pela delegacia. Todas as prisões realizadas pela Polícia Militar
passam pela DISE, envolvendo tráfico de droga, para a continuidade das investigações. A gente tem um sistema lá que repete o nome e a pessoa tem 4, 5, ela tem uma reincidência gigante. Por quê? A astúcia, a sensação de impunidade. Esse é o problema. Então, senhora, não sei se é uma resposta a contento. Eu acho que a presença das drogas ela não está só na casa noturna, ela tem que ser combatida também com o dinamismo que pede. Mas ela também está nas redes sociais, nas ruas. Felizmente, as crianças, o público-alvo desses traficantes tem ficado com mais informação. Isso é bom. Porque a criança ou o adolescente já sabe que ela está usando aquilo ali, mas é um negócio que vai destruir. Ela não está entrando com perfeita ou com total ingenuidade, né? Por outro lado, como eu havia comentado, existe a questão da overdose de substâncias desconhecidas, que é o maior perigo, que eu acho que é a única proposta que eu vim contribuir aqui. A questão das drogas desconhecidas que são vendidas como outras. Tá? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Enfim, eu preciso encerrar. O horário já está se esgotando. Eu peço de forma breve, Dr. Roberto Schaffer, né, representando o Ministério Público, as suas considerações finais. Obrigado. Quero aqui, em nome do Ministério Público e do Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, promotor da Infância e Juventude de Campinas, agradecer o convite que o nobre vereador nos fez. E parabenizar também a todos os palestrantes aqui na mesa, elucidaram com brilhantismo o tema que é muito complexo, um tema que está em voga hoje em dia, dizer que o Ministério Público está de portas abertas, se tiver alguma denúncia, alguma coisa assim, no sentido de criança, adolescente, em festas, ou consumindo drogas, pode encaminhar lá para a Promotoria da Infância e Juventude. E dizer também que, como a senhora lá, Lúcia, expôs, o poder público faz a sua parte, mas só o poder público não é o suficiente. Temos que, através de iniciativas como essa, do nobre vereador, procurar a sociedade junto com o poder público, as organizações sociais, buscar mecanismos para evitar que jovens continuem aí morrendo por uso de drogas e frequentando festas onde é proibido a sua entrada, né? Então, a importância também, o trabalho também com os pais em casa, a conscientização nas escolas, e o poder público também está aí à disposição para fazer a sua parte. Agradeço, muito obrigado e transmita os meus cumprimentos e um abraço ao promotor. Alexandre Alves, por gentileza. Eu queria agradecer ao vereador Nelson pela oportunidade, aos componentes da mesa e todos os participantes, o público. A gente está dando aí um passo importante, é um primeiro passo numa jornada longa. Precisamos de ajuda de todos vocês. A gente quer começar um movimento que não vai parar nunca mais, né? Esse é o nosso propósito. Então, agradeço a presença de todos, agradeço as ideias futuras que surgirão a partir dessa nossa primeira conversa aqui. Obrigado. Eu quem agradeço. Renato Martins, por gentileza. Agradeço o vereador Nelson, todos os integrantes da mesa e todos aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, expondo um pouco do que a gente vive aqui no dia a dia. Obrigado pela oportunidade para discutir esse assunto com todos vocês. E quero dizer que a gente está à disposição de todos lá no Garra. Tá? O telefone do Garra é 3253-7258. O Garra é um grupo operacional da Polícia Civil, que dá apoio a todas as unidades da Polícia Civil e dos outros órgãos e a população toda. Então, temos um grupo de inteligência lá também que reúne bastante informação, transmitindo informação de um órgão para o outro, órgãos de segurança e órgãos públicos, mas a nossa principal função é o combate. Então, se a gente tiver alguma denúncia, se estiver precisando de alguma coisa, a gente está lá à disposição e espero poder colaborar. 3253-7258.
Quer que repita? Deu para marcar? Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado. E passo a palavra também para o Major Lodemir Gonzaga e peço também, Major, que transmita o meu abraço ao Coronel Ricardo. Será transmitido, vereador. Obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho. A Polícia Militar sempre à disposição. Realmente essa malha que alguns falaram, essa malha de proteção, ela tem que ser feita, tem que ser bem traçada, né, para a gente poder realmente fazer acontecer. Lembrando que o trabalho que o vereador está fazendo, que o vereador Nelson tem feito e que tem bons parceiros para se fazer isso, não vai ter eficácia sozinho. A gente costuma dizer que as forças policiais, né, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, que a gente acaba enxugando gelo, porque realmente a sociedade ela não se prepara para os problemas. O exemplo é a droga. A droga existe porque há demanda, as pessoas procuram pela droga, né? Então, por mais que o poder público se organize, ela vai continuar existindo se as pessoas continuarem usando. Então, a malha de proteção ela também tem esse fator preventivo. Os documentos falsos existem porque pessoas procuram. Então, nós também temos que trabalhar o outro lado, né? O poder público está se mobilizando, o vereador está fazendo um trabalho excelente com parceiros, mas também a gente tem que orientar os nossos filhos a não procurar esses documentos falsos, né? E assim por diante. Então, parabéns pelo trabalho, né? E essa malha realmente é importante que todos se conscientizem da importância dela. Perfeito, e muito obrigado pelas palavras e pela presença, em poder contribuir para essa Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Passo a palavra agora ao inspetor Márcio Frisarin, que também peço que transmita o meu abraço ao secretário de Segurança, Baggio. Bom, Nelson, obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns, obrigado a todos os presentes da mesa, os demais aqui presentes, comunidade em casa, e dizer que a Guarda Municipal tem trabalhado diuturnamente, né, na busca de minimizar os problemas relacionados à droga. Eu acredito que não só nas casas noturnas, como nos estabelecimentos comerciais, bares, também temos uns problemas graves nos pancadões, onde vocês podem acreditar, não são só quem é da periferia que vão. A classe média alta vai nos pancadões Parque Osiel, Campo Belo, Vida Nova. E nós temos trabalhado em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos do município e a Polícia Civil, né, com ações para minimizar esses problemas. Temos trabalhado duro, né, para tentar ter um mundo melhor sem drogas. Temos programa social, que é o PROIN, Projeto de Integração, nas escolas, na prevenção, e coloco a Guarda Municipal à disposição dos senhores e senhoras, né, através do telefone 153, 24 horas por dia. Muito obrigado. Pode repetir? Quer anotar? 153 é mais fácil para anotar. Obrigado. Eu que agradeço, Frisarin. Muito obrigado mais uma vez participando, contribuindo, para que possamos encontrar aí uma ferramenta e assim apresentar um projeto eficaz e que possa salvar vidas. Quero agradecer a presença de todos, deixar bem claro que isso daqui é uma família, isso daqui é um time. Esse projeto não é do Nelson, não é do Alexandre, não é do Renato, não é da Guarda, é nosso. É um projeto que tem que ter a cara de todos aqui, porque vocês estão participando. Vocês estão participando. Esse é o primeiro debate sobre esse tema, um tema importante, e é natural no ser humano, né, querer melhorar alguma coisa quando vive a situação. Eu iniciei os trabalhos de prevenção às drogas devido a um problema que eu tive na família, né? Então o brasileiro tem esse costume, né, espera acontecer para depois tomar uma medida, né? E nós estamos de passagem aqui, todos nós estamos de passagem, então vamos fazer o bem. E esse é um projeto do bem, é um projeto nosso. Vamos acreditar e fazer acontecer. Não temos nada a perder. Nada a perder. O não nós já temos, né? Só que nós vamos receber o sim.
Então, eu encerro aqui, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e todos vocês que nos assistiram pela TV Câmara. E quero deixar aqui a data da próxima reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, será dia 6 de dezembro, a próxima quinta-feira, às 14 horas, nesse plenário. O tema será Centro de Recuperação Municipal de Drogas. É um sonho que eu tenho, é um projeto que eu quase consegui construir, um nome um pouco pejorativo, mas seria o poupa-tempo do drogado. Tá? Chega do dependente químico ficar perambulando para CAPES, para Padre Haroldo, para postinho de saúde, tem que concentrar tudo e faz tudo no mesmo local. NA, AA, Amor Exigente, a comunidade terapêutica realmente utilizando do serviço público todo no mesmo local. Você tem que realizar os exames, eu não tenho que ficar me dirigindo lá não tem frasquinho, eu tenho que me dirigir ao outro CS, eu tenho que me dirigir ao Ouro Verde, ao Mário Gatti, faz tudo nesse poupa-tempo. É um nome pejorativo, mas é algo que é necessário. Chega de perambular e a próxima comissão eu vou abordar esse tema, Centro de Recuperação Municipal para tratamento de dependentes químicos. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Converso agora com o vereador, que é presidente aqui da comissão. Vereador, por que é tão importante, né, a gente debater, discutir a validação de documento? É um fato que ocorre praticamente todos os dias, né, potencializado nos finais de semana, em cidades como Campinas, uma metrópole, uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, com uma vida noturna muito ativa, onde baladas, casas noturnas acabam permitindo, não tendo uma ferramenta, um mecanismo de validar o RG. Então, muito se encontra dos menores burlando e utilizando de RG falso. Então, isso precisa acabar, precisamos detectar. Então, a comissão ela trouxe a palavra do Alexandre, que é consultor, e do Renato Martins, policial civil, que enfrentam isso no dia a dia. Tivemos a presença também da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do próprio Ministério Público, para que possamos, assim, criar um mecanismo, uma ferramenta dentro do Cinesp Cidadão e poder identificar esses RGs de forma rápida, até para não trazer transtorno na entrada e saída da balada. E o compromisso que eu firmei nesse debate, com todos aqui presentes, é chegar ao agora ministro, doutor Sérgio Moro, que é o responsável pelo Ministério da Justiça, onde se encontra o Cinesp Cidadão, e lá poder desenvolver essa ferramenta através desse nosso projeto que foi apresentado hoje, através do Alexandre, e assim poder identificar os RGs falsos em baladas e casas noturnas. O problema que traz as consequências desse documento falso, quando o menor utiliza, é o acesso que ele tem às drogas lícitas e ilícitas, né? Exatamente, porque o menor ele entra numa casa noturna, ele entra numa balada, normalmente a droga já está lá. Hoje as drogas sintéticas é muito simples para você usar de uma artimanha e colocar a droga dentro da balada. Tem baladas que têm pontos da entrega dessa droga, do fornecimento dessa droga. Então, já está errado, a droga está lá. Nós temos que combater isso também, aí cabe à polícia. E agora, a questão do documento. Temos que ter responsabilidade? Sim, mas a responsabilidade é dos pais. Tudo bem, mas é do Estado também. O município ele precisa identificar esses empresários de casas noturnas que não fazem nada
para tentar inibir a entrada do menor. Hoje em dia é muito difícil você acompanhar o seu filho, ainda mais tratando de um adolescente. Eles são muito mais ativos, estão numa fase de mudança para a fase adulta, eles acabam querendo ou não, se omitindo para participar de certos grupos de amizade, né, normalmente influenciado por más companhias, né, e a droga está lá dentro. A droga está dentro da casa noturna, isso é fato, principalmente as drogas sintéticas, né, de fácil manuseio, de fácil portar essa substância. Então, nós temos que identificar o menor que está tentando utilizar um documento falso. Próximo passo, então, da comissão é surgir aí um projeto de lei e esse contato com o futuro ministro. Sim, o primeiro passo vai ser uma agenda com o Dr. Sérgio Moro, ministro da Justiça, responsável pelo Cinesp Cidadão, né, um programa de celular, um aplicativo, que através do QR Code você vai conseguir identificar o RG falso e posteriormente, após essa reunião, essa conversa, um projeto de lei municipal e também dentro dos nossos parlamentares de âmbito federal, poderem assim apresentar projetos também que possam viabilizar esse aplicativo. Vereador, muito obrigado pela entrevista. E eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigado. E a gente encerra agora, então, esse ao vivo e você vai ficar com a nossa programação. Na sequência, o jornal Câmara Notícia com o jornalista Gabriel Castro. TV Câmara, Campinas.